Olá, me chamo Kleber Miguel. Eu sou Elton Biscola. E esse é mais um Legando Podcast. Legando Podcast é este espaço privilegiado de quem faz história hoje, histórias que tocam vidas, que ajudam a transformar a sociedade, que geram resultados fora da curva e que principalmente nos ajudam a encontrar, a viver o sentido da vida que nós estamos buscando, né, Kleber? É isso aí. Lembrando que esse episódio está sendo patrocinado pela Quick Power, Legacy 87 e Trans do Som, os nossos parceiros que vêm acompanhando o Legando Podcast, fazendo com que esse episódio chegue aí até a sua casa, até o seu celular, seu computador, no carro, logo no Spotify também. Você vai poder estar escutando o Legando Podcast. Então, nós estamos aqui tratando com muito carinho cada pauta, cada convidado que nós trazemos aqui, é que para que você possa ter muito conteúdo e você aplique esse conteúdo no seu dia a dia. Nós tivemos aí uma primeira temporada com 70 episódios que realmente nós éramos parados na rua, né, Elton? E as pessoas falavam assim, ó, cara, como esse episódio tá... Eu tive um rapaz que ele falou assim para mim assim, ó, Kleber, eu comecei a fazer faculdade por causa do Legando Podcast. Teve um outro que falou assim, ó, eu resolvi empreender num novo negócio por causa do Legando Podcast. Então, isso faz total diferença pra gente. Então, obrigado você que está aí nos assistindo. Já compartilha, comente, deixa o seu like para que chegue no maior número de pessoas. E obrigado aos nossos patrocinadores. E hoje nós temos uma convidada muito especial com que eu tive o privilégio de conhecer ela, conhecer a história dela e fiquei encantado para trazer essa história hoje aqui, amigo, que eu acho que vai ajudar muitas pessoas que vão estar assistindo aqui a gente. E hoje a gente vai falar de vários temas, só que um deles é um dos temas que essa galera do empreendedorismo que nos acompanham gosta demais, que é o tema de alavancagem financeira. Então, se prepara aí que você vai receber informações de quem trata o negócio de maneira profissional. É isso aí. Eu já vi muitos vídeos falando sobre esse produto em específico, né, que nós vamos abordar aqui hoje, mas é uma coisa que todo mundo ainda tem muita dúvida. Muita dúvida. Todo mundo fala, mas eu não comprei ainda, eu não adquiri ainda porque eu tenho muita dúvida. E o pouco que eu conversei com ela, eu já posso dizer que é uma especialista na área. Então, nós estamos aqui com a Juliana Lazarotto. Seja muito bem-vinda ao Legando Podcast. Eu quero agradecer, então, em especial, né, vocês por terem aqui me chamado. Para nós, sempre é surpreendente isso. E sempre é como fosse um presente. Porque se nós pudermos trazer a nossa história para alguém e isso transformar alguma vida de alguma maneira, é uma forma que a gente tem de também estar tocando cada coração com algo diferente. Então, para mim, isso é especial. Seja muito bem-vindo ao Legando Podcast. E as pessoas que já nos acompanham há algum tempo, aí há mais de anos acompanhando o Legando Podcast, elas querem saber de fato quem que é a Juliana, aonde a Juliana nasceu. Conta um pouquinho pra gente da sua história, antes da gente falar sobre esse mercado que tá todo mundo ansioso para saber o que ela vai falar de alavancagem financeira, mas conta pra gente quem que é a Juliana. Tudo bem. Então, eu estou em São Paulo há 3 anos, né, mais ou menos, vim do Sul, propriamente dito de Curitiba, que é próximo, né? Uma menina que vem cheia de sonhos e vontades, vim por questões de trabalho e aqui São Paulo me abraçou de uma maneira onde acabou me trazendo grandes portas, grandes oportunidades. Sou filha da Marilene, do Antônio, né? E tive a minha vida toda em Curitiba. E foi há 3 anos atrás que eu tive uma oportunidade mesmo, numa administradora que na época eu fazia parte em fazer a gestão de uma loja, vim cumprir ali a minha caminhada e estando aqui recebi várias portas, várias outras oportunidades, mas ao longo dessa minha trajetória eu também sou formada em turismo e hotelaria, também fiz direito, trabalhei um tempo no Sul como modelo fotográfica também. Então, isso acabou que trouxe muita bagagem aí na minha questão também de trabalho, né? E várias fases, onde formou a Juliana, que é hoje. Empreendedora, onde tem foco. Eu trabalho exclusivamente com um consórcio. Hoje, eu tenho uma empresa onde é direcionada a
consórcio tradicional, onde a gente pode entrar daqui a pouco já, em específico nesse produto que é sensacional, que é a alavancagem de capital, onde com muito pouco você consegue expandir de uma maneira a um dos custos mais baixos que existe no Brasil, uma maneira muito inteligente de você poder realmente crescer, e é uma maneira muito falada, como vocês mesmos falaram aqui, aí fora. Sim. Então, através desse produto, você de fato consegue fazer essa alavancagem tão sonhada. Mas também, para aquelas pessoas que são mais imediatistas, hoje eu me tornei uma fonte onde tem uma via de crédito direta com cartas contempladas. Então, eu tenho carta contemplada direta, cartas próprias, me tornei uma cotista nesse mercado. Então, eu tenho hoje estratégias diretas, onde clientes meus contemplam um consórcio e a gente consegue vender aquela carta ali no ato, de repente já na mão do cliente final. Acaba que o ágil, então famoso ágil, que é o custo, né, de um contemplado, ele fica muito mais baixo vindo pela minha fonte, porque não passa por vários lugares, como escritórios, intermediários, antes de chegar no cliente final. Então, quando você fala comigo, você acaba tendo uma expansão de produtos tão legal que não tem como, já digo, não tem como você não fazer negócio. Alguma coisa vai encaixar. Que legal. Então, nesse primeiro momento, vamos dar uma aprofundada, vamos falar de consórcio, então, e todas essas possibilidades que o consórcio traz, né? Sim, sim. Então, vamos lá. Eu vou te fazer uma pergunta, tentar organizar mais ou menos em fase aqui. Para quem não conhece, para quem está conhecendo e para quem já está num estágio avançado. Ótimo. Para quem não conhece, o que é importante uma pessoa saber ali, começar a descobrir, né? Como que você sugere a pessoa começar a ter essa experiência com o consórcio? Uma noção, né? Uhum. Primeiro, o consórcio é um produto brasileiro. Ele não tem juros. Ele é gerido por uma taxa administrativa. Se você fizer um comparativo com o juro é composto. Então, hoje você compra um bem, você tem juro sobre juros, certo? O consórcio não. É uma taxa administrativa. E o quanto antes você quitar, mais você solidifica isso. Por quê? Todo ano tem correção, que é pelo Índice Nacional da Construção Civil do Imóvel. Então, você solidifica isso. Se você, vamos supor, a gente estava no início conversando até do imóvel, né? De estratégias que você teve lá em 7 anos, você quitou. Se você fizesse da mesma maneira do consórcio, você teria custos maravilhosos. Sim. Porque você chegaria a pegar 1 milhão e o saldo final é 1.240.000. É esse o custo. Então, se você comparar com o financiamento, será que se você for no banco, você financiando 1 milhão purinho, você paga 1.240.000? Não. Isso até um bebezinho. Eu acho que se eu perguntar, ele já sabe a conta. Ele fala, não, isso é impossível. Aí que tá a grande maravilha do consórcio. Mas esse produto ainda é muito demonizado. Apesar, eu tenho são quase 10 anos de experiência na carreira com o consórcio. Quando o consórcio surgiu na minha vida, eu estava na minha faculdade de Direito. Eu tenho quase minha família toda em Direito. Eu trabalhava dentro de fórum. Eu tinha toda essa experiência ali. E foi totalmente um desgosto para minha família, tá? A hora que eu olhei para eles e falei, eu vou largar o Direito e eu vou colocar minha carinha ali no consórcio, que é um produto financeiro. Não tem juros, eu quero me aprofundar nisso, quero entender. Meu Deus, que desgosto que foi para minha mãe e para o meu pai. Eles falaram, vai passar fome. Foi a primeira coisa que o meu pai falou, vai passar fome. E isso não fez a Juliana naquele momento. Eu falei, não, eu vou ir contra essa narrativa e eu vou fazer valer. E hoje mesmo a minha mãe fala, eu tenho orgulho da empresária que você se tornou. Porque com a caminhada que eu tive dentro do consórcio, hoje eu pude abrir uma empresa onde eu atendo clientes que não só buscam essa alavancagem e tem economia nas suas tratativas de negócios, mas eu consigo orientar ele de uma maneira aonde ele não tem só um imóvel, porque às vezes a pessoa quer estar pensando só de comprar uma casa para ela. Mas o consórcio ele é tão brilhante que ela acaba não só tendo a possibilidade de comprar, mas ainda começar a investir, que hoje é um assunto muito falado, é a aposentadoria imobiliária.
O que é isso? Você compra um bem, se você paga uma parcela lá do consórcio, certo? Que essa parcela não pode atingir nada no teu orçamento. Ela tem que estar tranquila. Paga. A métrica é que a cada 3 anos, sem você dar lance livre, ofertar nada do teu bolso, só pagando essa parcela. A métrica é que você contemple a cada 3 anos uma carta. Então, olha, faz as contas aí em 10 anos, o quanto de imóvel que você vai ter. E a partir do momento que você contemplou, comprou um imóvel, coloca o inquilino para alugar. Quem é que está pagando esse consórcio? O próprio imóvel, o inquilino ali, né? O inquilino. Então, você não tem mais custo tirando ali do teu giro. Nada. E numa pegada de 10 anos, olha quantos imóveis você tem. Então, este produto é um produto muito bacana. Sim. Além da alavancagem. A alavancagem que vocês me pediram para falar sobre e que também é um assunto muito legal para tratar, é onde você pode, por uma parcela mínima e por um custo apenas ali de 100 mil reais, você faz R$1 milhão. Ah, Juliana, mas isso aí é muita loucura. Eu não estou falando que você vai dar 100 mil e pegar na mesma semana 1 milhão. Você vai, como a palavra mesmo fala, alavancar. Então, nós temos uma estratégia de grupos onde você compra uma quantia de cotas. Não é uma carta só. Você faz cotas e não pode pegar uma carta só de 1 milhão. Porque a cada cartinha pequena, nós vamos ofertar uma média de 85%, 90% de lance livre. Ou seja, se eu pegar uma carta de 150 mil e ofertar um lance de 100 mil, será que eu contemplo? É óbvio que eu contemplo. Ah, mas é muito alto, Juliana. Mas é uma vez. É uma vez. Você pegou os 100 mil da tua liquidez, contemplou os 150 mil. Isso voltou. Você alienou um bem, voltou para o teu caixa esse dinheiro, certo? Você fez um capital de giro. Esse mesmo dinheiro, ele vai contemplar uma segunda carta no próximo mês. E é assim que começa a alavancagem. Entendi. Alienou o bem novamente, saca o dinheiro, novamente você vai para o terceiro mês. Você entendeu que aquele 100 mil, ele fez um bumerangue mês a mês? Você não tirou mais isso. Não tirou mais liquidez, nada do teu caixa. Só paga a parcela, participa do sorteio e tem ali a nossa estratégia, lógico, mensalmente para que isso aconteça. Você vai fechar o dobro do valor que você queira tirar, né? E no final tem a liquidez do 1 milhão abaixo de 1% de custo. Não tem uma pessoa hoje, pode ser o melhor economista que venha falar comigo. Se a pessoa vir falar, porque eu também sou muito boa em conta, né? Modéstia à parte aqui. Eu vou conseguir provar financeiramente falando que essa é a melhor, sim, estratégia para quem tem caixa e tempo para aguardar. Porque esse 1 milhão ele não vai vir na mesma semana. As pessoas fazem um brilho muito grande, né? Ai, alavancagem de capital, você vai pegar com 100 mil, você vai fazer 1 milhão. E acaba ficando, de repente, na mente das pessoas que isso surja na mesma semana, não é? Sim. Até mesmo, eu acho que até vocês que já ouviram falar no assunto, se questionam, poxa, mas como é que é esse negócio? Que eu vou pegar 1 milhão na mesma semana? Não. Isso tem que ser muito bem organizado. E a gente sabe fazer brilhantemente esse caminho. Eu acho que... Já vou passar para você aqui. Mas eu acho que é nesse imediatismo que às vezes surgem alguns perigos no meio dessa ideia do consórcio. Até gente ofertando no mercado diferente do que você está falando aqui. Porque você já traz uma consciência, precisa de liquidez e precisa de tempo. Aí vai dar certo pra caramba pra você. Ótimo. Se você não tiver, né, esse caixa e tempo para lidar com isso, aí você tem que começar a olhar para uma outra alternativa. Carta né? contemplada, de repente, como eu falei, que hoje eu tenho uma empresa que atende os clientes com cartas diretas. Eu virei cotista no mercado, né? Então, hoje eu compro e revendo cartas. Então, eu tenho acesso. Mas daí, o que as pessoas questionam muito? Ah, Juliana, mas daí sai muito caro. Vai pegar um empréstimo no banco para você ver quanto sai. Né? Ou de repente a pessoa ela tá com tantos compromissos financeiros que nem o banco mais ali oferece nenhum tipo de valor para ela. Ou às vezes um valor bem menos do que ela precisa. O consórcio ainda assim se torna uma saída para esse empresário que de repente tem bastante imóvel, tem muito dinheiro parado, nada de liquidez na mão. Com o consórcio, um imóvel que já foi ativo um dia, ele torna novamente ativo.
Sim. Porque você joga novas cartas em cima, ele está inativo ali, você torna ele ativo, colocando novas cartas e trazendo aquela liquidez do valor dele. Sim. Uma dúvida que eu tenho sobre o consórcio, eu peguei a ver um rapaz que conversou comigo e ele disse que teve um problema que ele não leu o contrato e na hora que ele foi comprar a casa tinha umas cláusulas traduzindo. Ele só ia conseguir tirar o dinheiro depois que ele pagasse completo o consórcio. Aí ele foi orientado por um outro bom profissional. Inclusive, esse outro profissional deu uma outra sugestão para ele. E aí eu queria tirar essa dúvida se você tem também. Que é a carta de consórcio para reforma de imóvel. Se existe esse modelo. Porque ele falou que pegou uma para isso. Porque quando você vai reformar o seu imóvel, às vezes, não é barato. Às vezes você vai gastar outro 100 imóvel. mil, 150 mil para fazer uma reforma. E quando você vai comprar material, tudo. E quando você tem o valor à vista, tudo sai mais barato. E como o dinheiro através do consórcio, igual você está explicando referente à alavancagem, sai mais barato, existe essa possibilidade de repente eu fazer uma carta de 100 mil, mas eu querer contemplar ela para fazer uma reforma? Existe. Só tem uns detalhes, né? Nunca você vai conseguir comprar uma carta de 100 mil e tirar os mesmos 100 mil enquadrando no processo de reforma. Nenhuma administradora permite isso, porque é uma porcentagem do bem, porque ela avalia o risco. Entendi. Então ela deixa lá, tem algumas que são 60%, 50%, 80%, depende da regra da administradora. E ela vai liberar uma porcentagem deste valor da carta para que você possa, do imóvel, na verdade, né? Então, vamos supor que você aliena um imóvel de 1 milhão e ela libere 50% desse imóvel para reforma. Uma carta de 100 mil encaixa perfeitamente, óbvio. Ah, entendeu. Então Óbvio. tem que ser parcelado, ela tem que ser proporcional ao valor do meu imóvel. Então, como você explicou bem agora, se eu tenho um imóvel de 1 milhão, eu quero fazer uma reforma de 300 mil, está enquadrado dentro dos 50% do imóvel, então eles me liberam essa carta de 300 mil para que eu possa fazer a reforma. Ah, legal. E o que eu acho muito legal, sabe, Elton e Kleber, do consórcio é que você compra ele, você não precisa direcionar se você quer comprar, construir ou reformar. Você comprou ele. Ah, mas eu preciso já, porque na caminhada desses meus quase 10 anos, eu tive vários clientes que lá no comecinho iam vender a carta e ganhar no ágil e fazer como um investimento. Porque uma vez que você não adquira nenhum bem e também não aliene nada, isso se torna um investimento sim. Porque é só giro de ganho de dinheiro. Agora, você utilizou, por exemplo, para comprar um imóvel. Aí é diferente. Né? Existe uma compra. Então, só que você não precisa lá no início do consórcio falar, eu quero comprar. Porque vai que no meio do caminho você queira reformar ou construir. Você tem liberdade. Mas assim, se eu disser no início que é para comprar, Certo. fica travado aquilo ali para compra? Não. Ou não, eu posso flexibilizar? Não. Só que você só precisa direcionar. Se você quer imóvel, automóvel, isso sim. Essa transição, tem muitas pessoas que questionam isso. Puxa, Juliana, muito tempo paguei um consórcio lá no banco porque o meu gerente ia me dar benefícios, eu tive que fechar um consórcio. Mas olha o que eu tenho na minha caminhada. É a Clientes, famosa venda casada que ninguém fala que é venda casada, né? Vamos falar a verdade. Ai, né? todo mundo, inclusive, não gosta do consórcio. Quando tromba comigo, fala, eu não gosto do consórcio porque o meu gerente colocou esse consórcio no meu colo, eu nem estava programado. Ok. Se você comprou para automóvel, você não tem como pegar do caixa do automóvel e direcionar para o imóvel. Essa transição não é feita em nenhum banco e nenhuma administradora. É só isso que você precisa definir. É imóvel ou automóvel. Sim. E fora isso, você dentro compra construção, reforma. É porque eu imagino Você- que os índices sejam diferentes, né? Os caixas são diferentes, os grupos são. Aham. Uma outra dúvida que agora eu quero entrar um pouquinho, né? A gente pode entrar um pouquinho nessa questão da alavancagem e depois voltar ali para o cara que é médio, mas eu acho que já vai ajudar um pouco nesse direcionamento. Uma dúvida que paira para todo mundo. Kleber, eu tenho um imóvel. Meu imóvel vale 1 milhão. Eu não quero comprar um imóvel. Eu quero usar a carta de crédito contemplada no meu próprio imóvel. Porém,
se ele tá no meu nome e a carta de crédito tá no meu nome, o consórcio vai liberar? Como que a gente consegue fazer isso? Explica um pouco mais pra gente sobre isso. Ok. Realmente é algo que me perguntam muito também. Né? Uma grande dúvida aí. Vamos bora lá, vamos resolver isso aqui. Então, existem 2 caminhos. O primeiro é a reforma, porque não vai o Banco Central inspecionar e ver lá, vamos ver se o Elton, se o Kleber realmente está fazendo essa reforma aqui. Não vai fazer isso. Você vai dar um contrato de reforma, a administradora vai entender que é uma reforma, ok. Mas se ele quer 100% do valor do imóvel, não, 50% não basta para mim, 60%, 80% não basta, tem que ser 100%. Então, ele precisa fazer o que é chamado processo de mútuo, que é, ele tem um imóvel no nome dele e ele empresta ali um imóvel do familiar dele, pode ser do pai, do primo. Poxa, Juliana, mas como é que eu vou emprestar um imóvel? Isso é um contrato de gaveta. E ele se torna totalmente invalidado depois que cai o dinheiro na tua conta. É como se fosse uma compra e venda fictícia, né? Não é verdadeira, isso é permitido legalmente. Sim. Você pode fazer isso. Isso enquadra na lei, tudo bem certinho. É feito um processo de compra e venda, como se você estivesse comprando o imóvel do teu pai, um exemplo. Uhum. Inclusive, na minha família, a gente já fez muito isso. E pega ali a liquidez total da carta. Porque enquadra o de compra e venda, mas não é uma compra e venda real. Não tem ITBI, FUNREJUS, que é o que todo mundo pergunta. Sim, pergunta, porque essa era uma dúvida que eu ia fazer agora. Se gera a questão do imposto, porque como se um exemplo que eu fiz isso, essa questão multa com o Elton, que é meu sócio. Eu tenho meu imóvel e eu faço um contrato mútuo, como se eu estivesse comprando a casa dele. Isso. Aí, então, isso não gera ITBI, nenhum tipo de imposto. Não. Isso é uma proposta? Porque é um contrato de gaveta. Você entendeu? Não é uma compra real. E ela é um trâmite que a gente consegue sim fazer no consórcio e de uma forma legal, que fique bem claro isso. É tudo legalmente liberado. São manobras, né, que nós conseguimos fazer para que possamos atender o nosso cliente da melhor maneira. Sim, eu estou fazendo essa pergunta mais técnica porque diariamente a gente vê vídeos do cara falando, não, porque você tem o seu imóvel, aí você pega o seu imóvel, coloca dinheiro em cima, você vai multiplicando, mas uma coisa muito genérica, muito assim que as pessoas até falam assim, sem aprofundar, a pessoa fala assim, cara, isso não existe. E aí é o que eu falo, existe as duas coisas. Primeiro que a pessoa já fica com desconfiança, fala que não existe. E segundo, tem aquela pessoa que tem raiva do consórcio, porque toda vez que ela vai num banco buscar qualquer crédito, seja empréstimo consignado, seja Pronamp, seja qualquer empréstimo, o gerente ele tem meta a bater. Olha, para aumentar o seu nível de score aqui dentro do banco, você precisa fazer um investimento. Como eu sei que você não vai fazer investimento, eles metem o consórcio. É sempre e aí assim. A galera fica com esse ranço do consórcio, porque fala assim, ó, o consórcio é só um produto que tira dinheiro de mim. Porque às vezes a pessoa, ela se aperta e ela para de pagar, porque às vezes ela explode no banco, porque a parcela ficou mais alta do que deveria, e ela acha que aqueles R$500, R$1.000 a mais por mês que foi de consórcio, atrapalha a vida dela, e ela acaba tendo esse ranço do consórcio. Então, essas perguntas técnicas que eu tô falando, porque assim, eu já tô ciente, eu, Kleber, que o consórcio é uma forma de alavancagem, mas a gente precisa explicar bastante as entrelinhas para as pessoas para que não vire um pesadelo para ela. E outra, eu acho que tem uma outra questão aqui que inclusive acho que é papel de quem é comunicador, né? De dizer o seguinte, de levantar um ponto. O porquê que a gente sempre tem que discutir essa questão do resultado a curto prazo, resultado imediato. Né? Então, estamos apresentando uma opção que é o consórcio, né? Que geralmente você precisa de tempo, precisa de capital. Ok. Agora, o porquê que a gente sempre esbarra nessa questão quando a gente fala de Brasil? É exatamente por falta de cultura, de informação, de previdência, né? Porque olha só, existe a previdência do INSS, mas previdência na verdade é um ato, né?
Previdência é um conjunto de coisas que você vai fazer para você se preparar para o futuro. Lá na frente. Né? Então, o que eu tenho tirado, né? Porque eu sou um desses que precisa de resultado imediato para alavancar negócio, alavancar capital e etc. Mas o que eu tenho tirado, e eu acho que é importante trazer aqui nessa conversa nossa? Ok, existem as ações que eu vou precisar usar para gerar o resultado imediato, mas para que eu não continue tendo o problema de sempre precisar de capital, de resultado imediato, eu já vou tomar uma atitude aqui para que em algum momento isso diminua ou cesse de alguma forma. E eu vejo, por conta da flexibilidade que o consórcio tem, isso como uma possibilidade. Eu tenho estudado realmente consórcio nos últimos 6 meses, eu tenho visto isso como uma possibilidade. Poxa, eu tenho que administrar essa situação mais urgente aqui, só que se eu não tomar alguma outra atitude desse lado aqui, essa urgência ela vai ficar sempre na minha vida. E eu acho que é essa a grande sacada que a gente precisa bater, falar com não só o empresário, o brasileiro como um todo, né? Nós somos um dos povos mais imediatistas que tem no mundo, né? Por isso que há um descompensamento financeiro muito grande nos caixas. Quantos empresários eu já atendi que eles falaram, eu não tenho liquidez. Como pode uma empresa grande, algo que ele precisa ali estar sempre girando o mesmo dinheiro, como que ele não tem essa programação desse caixa? Né? Tem pessoas que têm que ser aplaudidas. Tem, mas são poucas. Pouquíssimas. Sim. E geralmente é o cara que domina o mercado dele. Ainda que seja regional, ainda que seja nicho, mas é o cara que domina porque é o cara que tem um negócio sólido. Né? Uma coisa que funcionou bastante, eu tenho alguns amigos conhecidos, né, que sempre me pedem algumas dicas. Pô, Kleber, você sempre foi um cara bem reservado. Eu nunca fui gastão, né? Eu sempre fui bem equilibrado com essas coisas e tal. Pô, me dá uma dica aí. Eu não consigo guardar dinheiro. Sabe o que eu faço, amigo? Paga um consórcio. Por quê? Porque, tipo assim, ele fala, cara, até sobra ali, às vezes, 500, 300 reais e tal. Só que eu deixo na conta. Aí deu aquela primeira apertada, eu sei que o dinheiro tá guardado. O que eu faço? Vou lá e vai embora, gasto, aí empresto pra alguém, aí perco até a amizade, porque eu emprestei o dinheiro, o cara não me paga, que tá mais quebrado do que eu, né? Porque uma dica que eu te dou aqui, antes de emprestar dinheiro pra pessoa, entenda o porquê que ela tá quebrada. E por que ela tá te pedindo dinheiro. Porque senão você vai ser mais um inimigo dela. Sim, tem uma frase do Paulo Vieira, uma frase, um dos ensinamentos dele que eu gosto bastante, que é: a mente que criou o problema não pode ser a mesma que vai resolver. Sim. Vai ter que moldar aquela mente ali, aquele pensamento. Se o cara não passou por um processo de transformação, de mudança, concordo. Né, não é essa mente que vai resolver. Ele vai continuar gerando mais problemas. Você sabe um público bastante, que eu atendo bastante, assim, e eles precisam de muito dinheiro, não é pouco, é o agro. Sim. Eles precisam. E o trabalho deles é muito sazonal. Sim. Porque hora de plantar, hora de colher, a hora que tem muito dinheiro, a hora que não tem nada, a hora que tem que ter para os insumos, para tudo. E eu estudei esse público durante 6 meses. Como você falou que há 6 meses você vem estudando o consórcio, eu estudei o agro. Eu atendi uma média mais ou menos de 10 pessoal só agro. Todos os dias. Então, eu acabei entendendo esse contexto e vendo que o mediatismo desse pessoal é fora da curva, assim. E se eles soubessem, pelo tamanho que eles têm de envergadura, de fazendas, de estrutura, pelo pouco que eles se organizassem, como você falou, poxa, vou parar um pouco aqui, vou parar um pouco aqui, tudo bem, eu preciso aqui, esse dinheiro aqui rápido. Mas os meus próximos eu vou programar. Eles estariam muito mais folgados. Sim. Eu ia até te perguntar quando você começou a falar se esse mediatismo é cultural, é comportamento dessas pessoas ou é algo próprio desse segmento do agro. Porque, por exemplo, a gente recebeu o pessoal da Sicredi aqui. E aí, uma das perguntas que nós fizemos para ele, não lembro se foi eu ou o Kleber,
Que é, por que esses caras precisam de alavancagem de crédito o tempo inteiro? A resposta foi, cara, é porque assim, é como você falou, é sazonal. Em momentos específicos do ano, esse cara precisa dar um pico de investimento Muito grande. muito grande. E é geral, é todo mundo. Então, o crédito é uma solução para isso. Só que muitas vezes esse cara tá tomado já. Ele não tem mais Pronamp, ele não tem mais nada ali. Ele bateu na porta de todo mundo já e pegou dinheiro com todo mundo. Então, quando ele chega a mim, ele fala assim: eu quero dinheiro para ontem. O que eu falo? Meu amigo, eu também. Eu Todo também. mundo quer, né? Poxa, se você encontrar essa maneira, dessa forma que você quer, dinheiro barato e para hoje, você me fala. Que eu também tô junto. Tamo junto. Aí ele dá uma risadinha ali e a gente acaba o quê? Gerando uma consciência nessa pessoa, né? Nesse cliente. Não tem, gente, não tem. Olha, hoje eu até atendo com a minha empresa que eu tenho, de contemplado, o que é contemplado? É carta de crédito já liberada. Então, é diferente de um consórcio programado, do que até então a gente falou. Carta contemplada, ela é comparada a um dinheiro de empréstimo bancário, mas não com juro composto. Sim. Taxa administrativa e ágio da carta contemplada natural que tem. Né? Então, ele pode alienar um bem, sacar o dinheiro. Custo em torno de 1,2 ao mês, uma média disso num bom custo. É um outro assunto que, assim, pra gente também acalmar o coração do pessoal e deixar eles conscientes. A carta contemplada, você também precisa ter liquidez. Também. Porque não é um assunto tão simples igual você ver um vídeo na internet. Meu, vai lá, compra a carta contemplada, joga em cima do seu imóvel, recupera o dinheiro, paga. Não é simples, gente. Porque assim, quando você vai comprar uma carta contemplada, ela varia uma média de 30%, 35%, até 50% do valor da carta que você está comprando. Então, vamos dar um exemplo aqui numa carta de R$1 milhão. A Juliana, como especialista, claro que ela vai buscar a carta contemplada com menor entrada para você. Ela vai tentar buscar ali com 30, 35, mas a média é de 35 acima. E o normal, Kleber, porque eu só consigo ter acesso a isso porque hoje eu abri uma empresa que atende o cliente com cartas diretas. Sim. Agora, que nem a gente falou, se passa por outras intermediações, é um escritório e daí passou já para um outro representante que está fazendo ali a propaganda para você e chegou até o cliente final, de repente passe por 3 pessoas, onde o ágio aumenta e chega até 50%. Isso, para você que não entende o ágio, vamos falar o português para você que trabalha com venda, comissionamento. Todo mundo quer ganhar. Sim. Então, às vezes a carta, realmente, o próprio dono da carta, ele quer 30%. Sim. Aí vem um intermediário e coloca 3%. Aí vai para 33%. Aí vem um outro, 35%. Daqui a pouco a carta está chegando a 40% na sua mão. Então, a Juliana, ela é especialista em buscar o dono. Realmente, quem é o dono da carta. Por isso que Então, se quer dizer, torna... uma carta de 1 milhão, para eu ter 1 milhão de crédito, da minha conta lá no final vai sair 1.400.000, é isso que eu tô falando? É isso que você tá falando, não? 400 mil. Que é o que orbita o mercado hoje. Que é os 40%. Qual é o diferencial da minha empresa hoje? Eu tenho cartas diretas. Uma média de 50, 60 mil a menos você vai pagar comigo. Entendi. E não é papo, não é achismo. Hoje eu tenho capacidade para isso, porque eu tenho cartas diretas. É o que eu estou falando, o Kleber acabou de falar. São tanto pessoal que trabalha ali, o mercado está assim. Tanto pessoal que não tem esse acesso que eu tenho, que hoje eu trabalhei para isso, acaba, infelizmente, tendo que pôr o seu, né? Porque todo mundo vai ganhar o seu. E quando chega no cliente final, chega com ágio de 50%. Daí não é interessante. Daí não é. Você, na sua percepção, isso inviabiliza os negócios? Não? Compara com o juro composto. Compara com o juro composto. Porque se você somar o ágio mais a taxa administrativa, que não é só o ágio, mas a taxa. Sim, da operadora. Lá da operadora. E, Juliana, mas conforme eu pego o contemplado ali para a correção anual, não.
É muita coisa. Muitas pessoas pensam que parou o INCC, vai correndo todo mês. O imóvel não vai valorizar também? Verdade. Vai. É isso. Então tem isso. Então eu sou uma pessoa que eu gosto de vir falar as claras do consórcio, assim. Porque quem gostar, vai gostar de mim na essência e na essência do produto. Porque aí você vai ter muita gente falando bem, ao invés de ter muita gente falando mal, né? E muita história, que nem o Kleber falou, é tanto vídeo. Pá, pega, faz isso, faz assado. Ô, meu amigo, peraí que eu vou te explicar o caminho bem certinho. Se for do teu perfil, estamos juntos, vai ser um prazer te atender. Se não, eu direciono você pro banco. Você é o perfil do banco. E pronto, acabou. Curiosidade, qual foi o valor de carta maior que você já viu, assim, contemplar, ou que você tenha negociado nas 200 milhões. 200 milhões. Uma carta de 200 milhões de crédito. Já tive um projeto. Ai, que Deus me abençoasse que eu tivesse fechado, né? Amém, Jesus. Mas foi um projeto que eu fiz. Aí, como eu falei, ele não foi para agro, ele não encaixou naquele momento todinho pro cliente, né? Uhum. E ele fez parte daquilo no consórcio e parte no banco. Mas o projeto todo dele, no consórcio, quando eu fiz, deu 200 milhões. 200 milhões. Vocês comentaram aqui que vê comentando falar muito bem de um produto ou muito mal de outro produto. E nós temos um produto aqui na nossa bancada, que é um dos nossos patrocinadores, que eu só estou ouvindo elogios sobre o produto, é o queridinho da casa, que é o Quick Power. Muito e bom. É o seguinte, a gente sempre está tendo que tirar a dúvida do pessoal, Elton, porque ele é tão bom o produto que as pessoas confundem. Às vezes, mas ele é um suplemento ou ele é um energético? Não, ele é os dois em um. Ele te suplementa e te dá energia. Multivitamínico. Ele é multivitamínico. Tem 12 tipos de vitaminas e minerais. E o produto está com uma promoção especial. Basta você entrar lá no site www.quickpower.com.br e você colocar lá o cupom QuickPower e você vai ter um desconto especial por todo mês aí. Energia pura. Todo mês de julho e agosto. Eles já nos informaram para fazer essa promoção. Então, é um suplemento alimentar com efeito energético até 6 horas no seu organismo. Entre no site, faça a sua compra. Pink Lemonade, uva verde. Eu já sou apaixonado. Você vai falar agora dos detalhes da promoção que está rodando ou depois? Então, eu acabei de falar que é o seguinte. Colocou Quick Power lá no site. O cupom já vai ter um desconto do produto. Então, os valores, para o pessoal saber, vai ter que entrar lá no site. Vai ter que entrar no site para saber os valores. Porque, de repente, eu posso passar um valor aqui e a Quick Power falar, não, vou dar um pouquinho mais de desconto. Tá bom. Então, para você saber, entre no site www.quickpower.com.br. É isso, aproveita a performance durante o dia inteiro. É muito bom mesmo. É isso aí. E nós estamos falando aqui, Elton, de alavancagem financeira através do consórcio. Só que o meu pai, ele me explicou assim também. Filho, primeiro que às vezes ele explicava umas coisas e eu dava risada que outras coisas não tinham sentido. Por exemplo, meu pai sempre foi empreendedor. Sempre. Ele, quando ele era jovem, trabalhou para uma empresa de trator, abandonou e foi sempre ter o negócio dele. Mas ele falava assim para mim, estuda, faça uma boa faculdade, arruma um bom emprego para se aposentar. Aí eu olhava para ele assim, mas o senhor trabalha para quem? Não, mas é porque eu não estudei, eu trabalho para mim. Não, então você está falando que quem empreende não estuda? Não, você não está me entendendo. É porque você precisa ter segurança. Aí eu entendi. E aí ele falou da questão de ter terras, imóveis. E uma outra forma que nós temos aqui também de ajudar as pessoas a alavancar é a compra de imóvel também através da planta. E nós temos aqui a nossa patrocinadora, que é a Legacy 87. A Legacy 87, ela é uma imobiliária lá de Santa Catarina, né? E ela está vindo agora também para o estado de São Paulo, exclusivamente na região de Alphaville. Eles têm direto contrato com as incorporadoras e eles trazem imóveis na planta aonde o seu investimento ele chega a triplicar do valor do imóvel que você comprou. Então, eles têm imóveis desde 890 mil a imóvel de 25 milhões, 30 milhões. Você faz a sua escolha. E no nome do CEO Estevão, que ele negociou
o apartamento do Neymar Júnior, né? Então, ganhando esse destaque, ele virou referência. Todas as incorporadoras, eles foram atrás da Legacy 87 para saber e eles entenderam a cultura que o Estevão implantou na sua equipe. Então a equipe é uma equipe que faz um trabalho humanizado, que explica correto o produto, faz toda a projeção de ganho. E olha só, um dos clientes que nós, da Legando Podcast, né, na verdade, que nós indicamos para a Legacy 87, ele comprou um imóvel de 1.300.000, 2 meses depois, o imóvel já estava valendo 1.600.000. Olha só. 200 mil já. E outra, 200 mil. todos os maiores empresários estão indo para essa região. Né? Região sensacional. Para quem não conhece Porto Belo, ela é vizinha de Balneário Camboriú. Não, é maravilhosa. Eu sou do Sul, né? Você é do Sul. Sei, Temos sei aqui bem. uma sulista que pode falar bem. Então, se você de fato hoje quer fazer um investimento futuro também, junto à carta de crédito que nós temos aqui, a Juliana explicando, é você comprar também imóvel na planta, mas tem que comprar com a pessoa certa. Legacy 87, você pode entrar lá no site, saber um pouquinho mais sobre a estrutura deles e eles já estão fazendo um atendimento aqui em Alphaville. Você pode tirar todas as suas dúvidas lá. Nós temos um produto, inclusive, que encaixa muito com a Legacy. Aí, ó. Aí, ó. Para o cliente. Legal. Olha só. Que seria o quê? O cliente vai lá, gostou do imóvel, de repente ainda não está... É tudo imóveis pronto ou tem alguns construindo? A maioria A maioria, Na planta. a maioria na né? planta, mas eles também têm imóveis que já pronto. está na fase de construção também. Eles legal. têm todos os tipos de imóvel. Eles têm imóvel pronto. Se o cliente quiser, eles conseguem imóvel pronto, já acabado, eles conseguem buscar isso para o cliente. Eu quero comprar uma casa lá em Porto Belo, um apartamento ou Balneário Camboriú, eles conseguem. Mas o foco deles é no imóvel que está na planta para construir, entregar no futuro, e aqueles que já estão em construção, já está lá em fase de 20%, 10%. É bem esse aí, do imóvel na planta. Nós temos um produto onde o que você já pagou, porque geralmente existe balões, né? O que você pagou entra como um cheque de lance. Ou seja, você já colocou o dinheiro na frente, você já pagou para a imobiliária. Dentro do consórcio, o que você já deu, esse dinheiro ele se torna lance Que legal. e ele tira a carta para que no tempo certo você honre e possa pagar com a carta de consórcio. Olha, Muito bom. aqui, ó, o Legando Você Podcast viu? já vai fazer uma ponte entre Juliana e Legacy 87. E eu já tô até chamando Vamos o Legando montar um já negócio de... junto. Vamos montar um negócio junto. Já tô chamando até o Legando já de 80. Ó, Bora! vocês vão ter que aumentar o ROIT do Legando, que eu já tô até chamando o Legando de Legando 87 já. Legal, 87. Se fosse Você vê? 86 ainda eu poderia falar que é minha idade, mas não, 87 que já é do nosso Tá do ladinho patrocinador. ali, pode ser. Mas é isso daí. Você falou que teve um trabalho de modelo lá atrás. Tive, 7 e hoje anos. você está trabalhando com imóveis. Você tem outros projetos futuros? Você pensa em ficar só na questão de alavancagem financeira? Conta um pouquinho mais para a gente sobre aí. Claro. A sua empresa ela é só voltada para o crédito através de consórcio? Sim. Ou você tem outros negócios ou pensa em abrir outros negócios? Certo. Então, com a caminhada de quase 10 anos, né? Acabou o quê? Eu peguei uma experiência muito bacana dentro do consórcio exclusivo e faz mais ou menos um ano, uma média de um ano, pouco menos. É desde o do começo do ano, então menos, né? Vamos colocar uns 5 meses, 4, 5 meses. Que eu me tornei independente total. Onde eu tenho, claro, né, parceiros ali de algumas administradoras, mas eu abri a JL Lazarotto, que é exclusivamente onde atende o cliente na alavancagem, no consórcio programado, mas o meu foco maior é o quê? A carta contemplada. Então, Certo. hoje eu me tornei como fosse trouxesse uma oportunidade para o cliente numa forma barata. É uma né? especialista, né? Você se especializou em carta contemplada, né? Carta contemplada. Então, hoje a minha empresa ela tem esse foco. Mas, com o tempo e também, né, com essa virada profissional que eu tive, porque eu estive no meio do consórcio, eu fiquei 8 anos numa administradora. 8 anos só sendo exclusiva dela. E nesse tempo, acabou que eu fiquei muito limitada de visão.
Você fica até, é uma experiência que eu quero trazer para as pessoas. Quando você fica muito tempo, a gente que é mais antigo, né? Eu também sou de 86, a gente fica pensando, poxa, que legal ter raiz. É muito bom ter raiz. Mas você precisa ter uma visão de negócios. E negócios legais, não adianta você ali, aquele sonhador, né? Agora eu quero abrir uma loja de roupa, daí depois eu quero abrir uma loja de perfume. Não, peraí, tem um plano para tudo isso, né? Busque também, eu acredito muito em Deus, então busque uma confirmação do céu se aquilo é para você. Porque na caminhada vai acontecer muita frustração, se de repente aquele negócio não é para você. Quantas pessoas já trombei e falaram, puxa, abri um negócio, não deu certo. E tá tudo bem também, são experiências. Então, ao longo dos 10 anos, eu tive isso. Eu fiquei exclusiva ali, como se fosse numa caixinha fechada. Mas Deus me oportunizou que eu olhasse para fora, que a algum momento eu abrisse aquela gaiolinha, como um passarinho, e saísse para ver, poxa, tem uma árvore, tem um mundo aqui, posso voar em outras árvores, como é que é esse negócio? E acabou que eu tive uma visão amplificada pelo céu mesmo. Hoje, tudo que eu tenho em relação a estudo, ao meu profissional, né, desde lá a barriga da minha mãe até eu crescer, minha faculdade, tudo, meu pai honrou tudo isso. Graças a Deus eu tive uma base familiar que me ajudou a ser quem sou hoje, em questão profissional, eu falo. Em estudo e tudo mais. E o meu pai, ele trabalhou com o quê? Com minério, que é muito forte no sul. Com pedras, com grafiato, pedra pit-pavê de calçadas. Ele tinha uma empresa disso, uma transportadora, onde tinha caminhões e tudo mais. E ele faliu. Um dado momento na vida, por alguns erros, né? Por também inexperiência, e tá tudo bem, porque o negócio era dele. E eu sei que isso era uma grande dor, né? Hoje, infelizmente, quando eu vim para São Paulo, eu perdi meu pai, né? E aquilo ficou uma promessa, porque quando ele estava na UTI, lá, eu olhei para ele estava incubado, ele não tinha mais consciência, né? Mas os médicos falaram, você precisa se despedir, e o que você quiser falar, você pode ficar à vontade, porque ele vai levar no coração, pode ter certeza. E o meu pai, tudo que ele não queria que eu viesse para São Paulo. Tudo que ele não queria. Porque ele tinha uma dor, ele tinha um negócio que deu errado. Então ele pensava, ela vai e vai dar errado. E Deus fez eu romper essa maldição hereditária. Porque naquele momento eu falei, pai, eu te respeito, eu te amo, você pode ir embora, mas uma coisa eu vou te prometer. Muitas pessoas vão ouvir falar nesse sobrenome lindo que você me deu e com muita honra. Pode ter certeza que eu vou para São Paulo, mas lá não vai acontecer nenhuma quebra financeira, lá não vai acontecer volta como teve com o senhor, e tudo dará certo. E nesse momento houve uma lágrima. Na UTI, meu pai foi embora. Naquela madrugada, mas ele foi embora. Então, aquilo eu não sabia. Estava gerando uma nova empresa dentro de mim. Eu nem sabia, porque quando eu vim para São Paulo, o foco era consórcio. Depois de um tempo saí da onde eu tinha aquela exclusividade, abri meu negócio aí das contempladas e outra maneira. E hoje, Deus trouxe no meu coração uma nova empresa. Ela está aí só em projeto, mas logo ela vai começar a criar forma. Vocês sabem muito bem disso, né? A gente já falou, já tem um plano de negócio, um plano de ação, porque tudo começa primeiro com um plano de ação, com papel, né? Com direção. E daqui a pouco a Lazaroto Joias vem, né? O meu objetivo é ir para essa área, abrir aí esse campo para semijoias de luxo, até joias mesmo, e me especializar também em desenhar joias exclusivas. Eu quero ser uma designer de joias. Serei, em nome de Jesus. Amém. Né? Esse Amém. é o plano. E honrar uma empresa que começou de pedra bruta, com o nome do meu pai, e agora ir para uma pedra preciosa. E cada cliente que vir e encontrar e, de repente, carregar essa joia, vai lembrar, a filha está trazendo o legado do pai, que um dia fez toda uma caminhada e quebrou com pedra bruta, mas a partir de agora a pedra preciosa renasce. Preciosa. Que legal, porque traz um significado, né, profundo para um produto que até do ponto de vista econômico é chamado de supérfluo, né?
mas deixa a superficialidade de lado e ganha um significado profundo, porque traz essa história familiar muito grande, esse legado, né, maravilhoso. E eu tenho certeza que... E você está até se propondo, né, de dar esse passo de ser a designer, de colocar alma naquilo dali. Então, quando a gente age assim, eu acredito que a chance de sucesso ela é enorme, né? É coisa maravilhosa. Sim, pegar a experiência que você teve com o seu pai, que ele trabalhava, e você tem esse desejo de lapidar mesmo, né? Você desenhar e falar assim, eu quero uma joia assim. E essa joia ser exclusiva, com a sua assinatura, com o seu nome, sim, com o nome que você quer honrar, né? O sobrenome que você quer honrar, sim, né? Que é do seu pai. Então, isso é muito bonito e tenho certeza que vai dar muito certo. E pensa quantas histórias sucesso também que eu vou ouvir de pessoas que querem eternizar momentos, porque é assim que começa um design de joias, né? Ela ouve a história de alguém. Por que ela quer uma joia exclusiva? Porque ela quer eternizar algum momento, seja um filho que está nascendo, seja algo que aconteceu. São histórias tão lindas que você pode, sim, eternizar o quê? Com joia. Com joia. É precioso demais. É precioso. E, Kleber, eu acho que tem uma lição muito grande, principalmente para esse público mais jovem que nos segue aqui, tirando nessa questão do propósito. Porque se fala tanto de propósito, mas... é difícil ver, como a Juliana está trazendo aqui, exemplos práticos de propósito nos negócios, nos projetos de vida. Agora, tem uma outra experiência que eu me lembro aqui. Eu comecei a trabalhar com 13 anos em comércio de bairro. E nessa questão de comércio de bairro, como a gente estava falando aqui, tem muita desorganização. Então, sim, você tem muito problema com o cliente para resolver, tem muito... falta de planejamento, vamos fazer uma entrega para um cliente, prestar um serviço, na hora de prestar o serviço faltou gente, faltou material, faltou... E aí você tem duas opções para lidar com essas situações. Uma, lidar com propósito, e a outra, lidar sem propósito. Quem é a pessoa que lida sem propósito? É a pessoa que olha para o problema e fala, nossa, o meu... patrão, meu chefe, meu gestor aqui errou. Isso daqui é ruim. Isso daqui é uma bosta. Isso daqui é horrível trabalhar nesse lugar. E tem a pessoa que pode lidar com aquilo com o propósito que é o que nós podemos fazer da próxima vez para não ter esse problema. O que nós podemos fazer para melhorar. O que eu posso tirar de aprendizado para que o próximo cliente não fale comigo dessa forma. A gente que trabalha, que já trabalhou com o público, sabe. Sim. Né? É muito difícil você lidar diretamente com o público. Mas quais são as melhorias, quais são as atitudes que você pode adquirir para que em novas situações você não passe por aquilo? Né? Então, você está trazendo aqui um exemplo, né, assim... gigantesco assim, de sentido para a gente, né? De tirar a sua história familiar, algo da pedra bruta que vai chegar até a pedra preciosa. Mas isso também é uma lição para nós nas coisas do dia a dia. Você que está tendo talvez uma oportunidade de um primeiro emprego, você que está tendo a oportunidade de começar uma carreira numa empresa, numa multinacional, talvez num cargo baixo, o que vai decidir se você caminha para o sucesso ou se você vai ser só mais uma pessoa na mediocridade é exatamente essa visão de propósito. Que vou ficar reclamando, vou ficar esperando do outro, vou empurrar a culpa para o outro, vou tirar meu corpo fora, ou vou assumir a responsabilidade, eu vou transformar aquilo que estiver no meu alcance hoje. E quando eu tiver oportunidade de ter um alcance maior, eu vou transformar mais ainda. Né? Eu acho que são lições aí que você está trazendo, e essa questão até um pouco mais prática que eu trago aqui, que precisa ficar cravada assim para quem quer construir um legado
nobre, um legado bonito, um legado de sucesso. Né? E também seguir num caminho que dê certo, como eu falei. Não adianta você querer abrir vários negócios e achar que todos eles vão fluir. Sim. Como falou você ali, né? Sem um propósito, sem uma direção, que é isso. Sim. Então ficaria muito fácil. Hoje em dia, todos os negócios então fluiriam de uma forma brilhantemente. E não é assim que acontece. Quando a gente fala de propósito, a gente lembra de uma das nossas patrocinadoras aqui também, que eu vou fazer questão também de falar um pouco dela agora, que é a Trans do Som, através da pessoa da doutora Luciana. A doutora Luciana Dias, ela sonhou e teve um propósito há alguns anos atrás. E aí eu não sei se você já ouviu falar da Trans do Som, um centro de diagnóstico que é referência em saúde e tecnologia em São Paulo. Na Trans do Som você tem os seus exames de alta precisão, como ressonância magnética, tomografia, você faz os seus exames de sangue com a equipe qualificada e equipamentos de última geração. Por exemplo, a Trans do Som, ela é showroom da Samsung e da GE, com diagnóstico 100% online através do QR Code. Seja na unidade de Carapicuíba ou em Alphaville, a Trans do Som combina qualidade, preço justo e cuidado humanizado, sem dizer que eles têm a certificação da ISO 9001 e agora já tem, eles já são acreditados pela ONA 3. É uma empresa 100% digitalizada através dos seus diagnósticos, trazendo essa facilidade e esse atendimento humanizado. Então, se você quer ter o seu exame com desconto, com maior qualidade, entre em contato através da transdosom.com.br e já agende os seus exames. E com certeza, já falamos com a doutora, se você colocar lá Legando Podcast, você que não tem convênio, porque eles atendem todos os tipos de convênio e eles estão vindo com uma novidade aí, que é um cartão próprio para dar desconto não só na própria clínica, mas com parcerias com outros consultórios. Então, você pode ser ali, ter desconto através do Legando Podcast, se você não tem convênio e vai fazer um exame particular, ou você pode ver se o seu convênio atende lá. Realmente eles fazem um trabalho bem diferenciado, amigo. E como é importante, né, ter uma empresa que investe tanto em tecnologia, inclusive inteligência artificial, tem um time muito bem treinado, tem uma estrutura ótima, porque nós estamos falando de algo fundamental, é diagnóstico. Precisa entender o que realmente está acontecendo para ter o tratamento correto, né? É salvar vidas, né? Então é uma alegria poder divulgar aqui e ter essa parceria com a Trans do Som. É isso aí. Juliana, eu queria agradecer a sua presença. Imagina. Obrigado pelo seu sim, por você ter separado aí essa 1 hora de bate-papo. Falar sobre a alavancagem financeira é muito importante. Tirar dúvidas de muitas pessoas. Eu tenho certeza que quem assistiu o episódio vai falar assim, ó, tá vendo? Que ela explicou faz total sentido, o outro ali não explicou, eu tenho certeza que vai. E eu queria que você deixasse as suas considerações finais, pode deixar o seu contato da sua empresa, suas redes sociais, fique à vontade para deixar uma consideração final para a gente. Que é isso, eu quero agradecer, né, o tempo de vocês, todo mundo aí que nos ouviu, é isso mesmo, eu gosto mesmo de trazer essa clareza, porque muitas pessoas hoje... a gente tem muito colega de profissão, né, no meio do consórcio. Muito. Nossa, hoje o consórcio ele virou um grande produto financeiro e que bom. Eu fico muito feliz por isso. Mas existem muitas pessoas que não trazem todo um contexto geral para que haja um entendimento necessário. Né? Então, é muito bom ter essa oportunidade. Obrigada por isso. Espero ter também trazido algo bacana para vocês, né, para o pessoal. E o recado que eu deixo é isso, é o propósito. Faça tudo com muito propósito. Siga o teu coração firme no que você precisa fazer, porque desde o momento que nós nascemos, estamos lá na barriga da nossa mãe, todos nós viemos com dons. E esse dom, ele vem do céu. Então, busque saber qual é o teu dom. E se de repente você tem muita vontade no coração de um dom específico, busque no Senhor. Ele vai te dar, ele vai te lapidar. Existe um processo para todas as coisas. Hoje há uma ânsia muito grande, né?
de querer o imediatismo não só do dinheiro, mas eu tenho que dar certo. Às vezes a pessoa tem 19 anos, não, eu já tenho que estar na minha profissão, eu tenho que estar ganhando dinheiro, eu tenho que... Não é assim. Existe um processo para todas as coisas. Para que hoje eu tivesse a minha própria empresa, ter todo esse domínio que eu tenho em carta contemplada e também ter o domínio no produto consórcio, que foram quase 10 anos. Cuidado com o imediatismo, cuidado em pensar na comparação também. Então, se eu posso deixar um recado para você, é isso. Leve sua vida numa leveza, mas com muito afinco, assim, tudo que você for fazer. E saiba que aonde há uma declaração do céu que fala que aonde você coloca a tua mão, vira ouro. Entenda que isso vem do céu. Não é nada sobre capacidade humana, e sim de um Senhor maior que pode tornar a tua vida do médio ao extraordinário. É isso aí. Elton Biscola? Bom, não tenho mais nada a acrescentar, só agradecer a Juliana, desejar para você que os teus projetos eles prosperem ainda mais e que essas joias realmente possam eternizar momentos na vida das pessoas que você que encontrarem aí o seu trabalho, a sua marca, e que vocês estão acompanhando aqui possam também aproveitar todo esse aprendizado e aplicar isso com propósito, com fé, e vamos seguir em frente. É isso aí. Eu gostaria só que você deixasse os seus contatos para quem quer comprar carta de consórcio contemplada ou quer iniciar, quer tirar as dúvidas. Deixa o seu contato, as suas redes sociais. @Ju Lazaroto, com Z e 2T. Se você chegar nesse perfil, é o meu pessoal, ele está aberto, e ali já tem o meu também profissional, da JL Lazaroto Consórcios. Será um prazer, né, te atender e falarmos também até mesmo da vida, de bate-papo até para instrução, né, para negócios também, que a gente já tem uma experiência, pode de repente tratar disso. É isso daí. Você que está acompanhando o Legando Podcast, pode ter certeza que ela vai te dar um tratamento especial lá para que você tire todas essas dúvidas e possa aí fazer a sua alavancagem financeira ou fazer até a sua primeira compra de imóvel, que é o tão sonhado imóvel do povo brasileiro, que muita gente tem esse sonho da casa própria. Então, eu me chamo Kleber Miguel. Eu sou Elton Biscola. E esse foi mais um Legando Podcast. Até o próximo, se Deus quiser.